Você já se perguntou por que algumas causas parecem estar perdidas para sempre? Por que, mesmo quando tudo parece em ruínas, há algo dentro de nós que ainda clama por uma resposta, por uma solução que somente Deus pode oferecer? E se eu te dissesse que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há um poder divino pronto para agir, transformando o impossível em realidade? Atento, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a luz que o Senhor tem para você neste momento. Esta não é uma história qualquer. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Ao clicar neste vídeo, você está prestes a conhecer a trajetória de um homem que, em meio à sua própria luta e dedicação, se tornou a esperança dos que mais necessitam. O que você vai descobrir a seguir pode tocar diretamente a sua realidade, assim como tocou a vida de tantos outros ao longo da história. Santo Antônio de Pádua, o patrono dos pobres, dos casamentos e das causas perdidas, não só foi um modelo de fé e devoção, mas também uma ponte de misericórdia para aqueles que, como você e eu, enfrentam batalhas que parecem sem solução. A história de Santo Antônio é um convite à confiança na providência divina, um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus sempre tem um propósito para nós. Quem foi Santo Antônio? Nascido em Lisboa, no século XII, ele era um homem simples, mas com um amor imenso por Deus e pelo próximo. Ele se entregou completamente à missão de levar a palavra de Cristo a todos, especialmente aos que estavam à margem da sociedade. Mas o que realmente o tornou um intercessor poderoso foi sua profunda conexão com o sofrimento humano. Ele não via as dificuldades da vida como obstáculos, mas como oportunidades para Deus se manifestar de maneira grandiosa. Imagine a vida de um homem que, mesmo em meio às suas próprias lutas e perdas, encontrou força na fé para mudar a vida de tantos outros. Santo Antônio não se limitou a pregar apenas aos que podiam ouvi-lo. Ele foi além, alcançando os corações dos mais necessitados. Ele intercedia pelos pobres, pelos doentes, pelos que estavam afastados de Deus e especialmente por aqueles que sentiam que suas causas estavam perdidas. E não é isso o que você e eu buscamos em momentos de dificuldade? A esperança de que Deus, em sua misericórdia, possa nos ouvir e restaurar o que parece estar perdido? Santo Antônio é um testemunho vivo de que não importa o quão grande seja a nossa dor ou o quanto nos sintamos sozinhos em nossa jornada, há sempre uma resposta divina esperando para ser revelada. Ele nos ensina que, em momentos de aflição, devemos confiar no poder de Deus para transformar nossas vidas e nos dar aquilo que verdadeiramente precisamos. E, se você está ouvindo esta história agora, é porque algo em sua vida precisa ser tocado. Talvez seja uma causa perdida, um casamento que precisa de restauração, ou até mesmo uma necessidade espiritual urgente. Não ignore esse momento. Deus está falando com você através desta história. O céu tem algo a revelar, e essa revelação pode ser a resposta que você tem esperado em oração. A intercessão de Santo Antônio tem sido, ao longo dos séculos, um farol de esperança. Sua devoção à Virgem Maria e sua confiança na providência divina o tornaram um dos santos mais amados e invocados em todo o mundo. Ele é conhecido por ajudar em causas aparentemente impossíveis, como a recuperação de objetos perdidos, a reconciliação de casais e até mesmo a cura de doenças. Mas, acima de tudo, ele é um modelo de fé e amor incondicional a Deus. Ele acreditava firmemente que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre está no controle e sempre tem um plano perfeito para nossas vidas. Ao refletirmos sobre a vida de Santo Antônio, somos convidados a entregar nossas próprias causas ao Senhor. E isso inclui, claro, as questões mais difíceis, aquelas que parecem sem solução, como nossos desafios familiares, financeiros ou de saúde. Santo Antônio, com sua vida dedicada ao serviço de Deus,
nos mostra que nada é impossível para aquele que tudo pode. Ele nos ensina a confiar no Senhor em todas as situações, mesmo quando os ventos são contrários e a estrada parece difícil demais para seguir. Neste momento, te convido a fazer uma pausa e a refletir sobre sua própria vida. O que você tem carregado em seu coração que parece impossível de resolver? Há algo em sua vida que você considera uma causa perdida? Lembre-se, a misericórdia de Deus é infinita e Santo Antônio, em sua intercessão, nos ensina a nunca desistir de nossa fé. E antes de continuar, eu te convido a compartilhar uma frase que reflita o seu compromisso com a fé. Senhor, confio nas tuas mãos. Deixe essa oração ressoar em seu coração enquanto você segue ouvindo. E não se esqueça, ao clicar em like, você está ajudando a levar esta mensagem a mais pessoas, permitindo que elas também recebam a graça de Deus. O like é um ato de evangelização, uma semente de fé plantada no coração de quem mais precisa. Agora, prepare-se, porque a história de Santo Antônio de Pádua está prestes a tocar sua alma de maneira profunda. Ele é um exemplo de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a luz de Cristo brilha mais forte, e por meio de sua graça, até as causas mais perdidas podem ser restauradas. A história de Santo Antônio de Pádua começa com uma dúvida profunda, que não é diferente daquelas que pairam sobre nós, nos momentos de desespero e questionamento. Já parou para pensar por que, quando tudo parece perdido, uma voz interna continua a clamar por uma resposta divina? O que faz com que, mesmo em meio ao sofrimento mais intenso, uma chama de esperança permaneça acesa em nosso coração? Talvez, se você olhar mais de perto, perceberá que essa chama não é sua, mas um sinal do poder de Deus, que jamais abandona seus filhos, mesmo nas horas mais sombrias. Santo Antônio, com sua vida imersa em oração e sofrimento, nos ensina que nenhuma situação é tão desesperadora que Deus não possa reverter. Sua história é um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, existe uma ação divina aguardando para se manifestar, trazendo luz onde há escuridão. Ele não era o homem mais rico, nem o mais forte, mas possuía algo muito mais precioso, uma fé inabalável em Deus. Desde jovem, ele foi marcado pela busca constante pela verdade e pela compaixão pelos pobres e necessitados. Porém, o que verdadeiramente o tornou um intercessor poderoso foi sua vivência de misericórdia e sofrimento. Imagine a vida de um homem que, ao invés de se afastar das dificuldades, as abraçou como uma forma de unir-se ao sofrimento redentor de Cristo. Santo Antônio se entregou totalmente a Deus, não apenas por palavras, mas por ações. Quando o mundo ao seu redor estava em ruínas, ele via a ação de Deus como a única resposta capaz de restaurar o que estava perdido. Sua história nos faz refletir sobre as nossas próprias dificuldades. Não é difícil encontrar momentos em que nos sentimos como se estivéssemos em um túnel sem saída, sem soluções claras. A vida parece nos testar, desafiando nossa fé e paciência. Mas é nesse exato momento que devemos lembrar de Santo Antônio. Ele é o patrono das causas perdidas, porque ele mesmo enfrentou situações em que tudo parecia impossível. No entanto, foi através de sua total confiança na providência divina que ele foi capaz de ser um canal de graça para tantos. Em um dos episódios mais marcantes de sua vida, ele foi chamado a interceder por um jovem que havia se afastado de Deus. Esse jovem estava completamente perdido em seus pecados, e suas esperanças estavam tão baixas que ele considerava sua vida sem valor. Quando Santo Antônio orou por ele, algo extraordinário aconteceu. A graça de Deus tocou o coração do jovem de tal forma que ele foi radicalmente transformado, voltando ao caminho de Cristo.
Este é apenas um dos muitos milagres atribuídos à intercessão de Santo Antônio, que é conhecido por restaurar o que parecia irreparável. Mas para chegar a esse ponto, Santo Antônio teve que enfrentar enormes desafios. Sua vida não foi fácil. Ele passou por momentos de profunda solidão e angústia. Sua jornada foi marcada pela busca constante pela santidade, sem nunca desistir, mesmo quando as portas se fechavam diante dele. Em uma época de grandes dificuldades, Santo Antônio se tornou um exemplo de esperança para todos que o conheciam, especialmente para os mais pobres e marginalizados. Santo Antônio nunca se afastou dos mais necessitados, seja fisicamente ou espiritualmente. Ele sempre soube que a verdadeira missão era ir ao encontro do sofrimento humano, entendendo-o como um reflexo da dor de Cristo na cruz. Ele intercedia por todos, mas especialmente pelos que estavam em situações desesperadoras, como aqueles que haviam perdido tudo, incluindo sua fé. Esse amor incondicional foi o que o tornou tão poderoso diante de Deus. Ele não apenas pregava, mas vivia o Evangelho, abraçando os mais fracos, os doentes e os marginalizados. Ele se tornava a voz de Cristo, trazendo cura e consolo a todos que o procuravam. Sua relação com a Virgem Maria foi também um pilar de sua vida, sempre confiando nela como intercessora e mãe amorosa que o guiava. Por mais que a vida de Santo Antônio tenha sido repleta de desafios e momentos de desespero, sua história é um exemplo claro de que Deus pode transformar até o maior sofrimento em um testemunho de fé. Cada dor que ele enfrentou foi uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus, tornando-se um reflexo da misericórdia divina em um mundo repleto de tribulações. Agora, ao ouvir essa história, pergunto a você: há algo em sua vida que parece perdido? Alguma causa que você já tenha dado como falhada? Não importa o quanto pareça impossível, há sempre esperança. Deus tem o poder de restaurar o que está quebrado, e através da intercessão de Santo Antônio, muitas vidas foram transformadas. A vida deste santo nos ensina que, ao entregarmos nossas causas ao Senhor, Ele se encarrega de transformá-las para o bem, assim como fez com tantas pessoas ao longo da história. Este é o momento de refletir sobre o que está em seu coração. O que você está carregando que parece impossível de resolver. Lembre-se de que, assim como Santo Antônio nunca desistiu de suas orações, você também não deve desistir. Mesmo quando as respostas parecem demorar, Deus está trabalhando em seu favor. Ele sempre tem um propósito para cada momento de nossa vida. Agora, convido você a refletir sobre sua fé. Comente a frase: Senhor, confio nas tuas mãos. Este é um pequeno gesto de entrega a Deus, um lembrete de que nossas vidas estão em suas mãos. E ao clicar em like, você não está apenas apoiando o vídeo, mas também ajudando a levar essa mensagem de fé e esperança a outros que, assim como você, precisam de uma palavra de consolo e confiança em Deus. Este é o momento de abrir o coração, permitir que a história de Santo Antônio toque sua alma e fortaleça sua confiança na misericórdia divina. Deus, através da intercessão deste santo, pode transformar suas dificuldades em bênçãos. Você já parou para pensar que esta história que você acabou de ouvir não é uma mera coincidência? Que talvez não tenha sido por acaso que você clicou neste vídeo, neste momento exato de sua vida? Quero que saiba, com toda a certeza, que o que você ouviu foi uma intervenção divina, uma mensagem de Deus destinada exclusivamente a você. Não é apenas uma história sobre Santo Antônio, é uma história sobre você, sobre sua luta, sua busca por sentido e, principalmente, sobre o amor imenso de Deus que nunca o abandona, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Deus, em sua sabedoria infinita, usa os acontecimentos da nossa vida para nos falar diretamente ao coração.
Cada detalhe do que você ouviu foi posto diante de seus olhos, porque ele sabia que você precisava dessa palavra de fé, de esperança e de confiança. Talvez, assim como Santo Antônio em sua vida, você também tenha enfrentado momentos de sofrimento, de abandono, de buscas sem fim por respostas. Talvez você tenha se sentido perdido, como se não houvesse mais um caminho, mais uma chance. Mas hoje, através desta história, Deus está lhe dizendo: eu nunca te abandonei. Minha graça santificante está sobre você, mesmo nos momentos em que você não percebe. Você, assim como Santo Antônio, é um instrumento nas mãos de Deus. Sua história está sendo escrita por ele, e mesmo quando as páginas parecem estar rasgadas ou manchadas pelo sofrimento, é nesse exato momento que a misericórdia de Deus começa a se revelar de maneira transformadora. Não importa o quanto você tenha errado ou se sentiu distante de Deus, a história de Santo Antônio é um lembrete de que nunca é tarde demais para recomeçar. Mesmo nas horas mais escuras, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e Ele não falha em cumprir suas promessas. Se você acredita que está aqui por um acaso, peço que reconsidere. O Espírito Santo não erra. Ele nos conduz a lugares e momentos específicos onde ele sabe que sua graça será mais eficaz. E você está exatamente onde precisa estar neste momento. Esta mensagem chegou até você, não por sorte, mas porque Deus sabia que seria o toque de sua misericórdia sobre sua vida. A resposta que você tanto buscava. O amor providente do Pai, que jamais nos deixa órfãos, é o que guia os nossos passos, mesmo quando não conseguimos ver com clareza o caminho à frente. O sofrimento é algo que todos nós experimentamos e é inevitável. Mas, ao contrário do que o mundo pode dizer, o sofrimento não é em vão. Ele tem um propósito. Ele é transformador. Como católicos, sabemos que quando oferecemos nossos sofrimentos a Deus, Ele os usa para o bem de sua igreja, para a salvação das almas. Santo Antônio, ao longo de sua vida, ofereceu suas próprias dores e dificuldades como sacrifício por aqueles que mais necessitavam de Deus. Ele nos mostra que o sofrimento, quando unido à cruz de Cristo, se torna um meio de salvação, uma ponte para a graça divina. Agora, eu te convido a refletir sobre o seu próprio sofrimento. Há algo em sua vida que te pesa, que parece impossível de resolver. Deus quer usar esse sofrimento para revelar algo maior em você. Ele quer que você confie nele, assim como Santo Antônio fez. O Espírito Santo está atuando agora, tocando seu coração, convidando-o a oferecer esse sofrimento como um ato de fé. E nesse momento, você tem uma oportunidade única de responder a esse convite. Ao comentar uma frase de fé, você estará dizendo a Deus: sim, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu plano para a minha vida. Não se trata apenas de escrever uma frase, mas de declarar com seu coração o compromisso de confiar nas mãos de Deus, assim como Santo Antônio fez. Por isso, quero convidá-lo a participar ativamente desta comunidade de fé. Ao escrever sua frase de fé nos comentários, você estará de forma profunda e espiritual, unindo sua voz a milhares de outros que estão também buscando a mesma graça. Isso não é apenas um simples comentário, é uma oração. Uma oração que será lida por outros, tocando o coração de quem também está precisando de uma palavra de esperança. Cada comentário é como uma vela acesa, iluminando o caminho de outro irmão que talvez esteja ainda mais perdido. Cada frase que você escreve não é apenas um clamor do seu coração, mas também um ato de evangelização, um testemunho que pode transformar vidas. Você está literalmente fazendo parte de uma corrente de fé, onde cada palavra escrita é uma semente de graça plantada no mundo, tocando as almas ao seu redor. Em nossa comunidade, temos uma espécie de declaração de fé em todos os vídeos. E essa não é uma prática aleatória, mas sim uma forma de fortalecer
nossa união espiritual. Ao comentarmos juntos, como em uma vigília ou em uma adoração, estamos fazendo uma experiência de igreja. Estamos, como corpo de Cristo, elevando nossas vozes ao céu, pedindo pela graça divina, pela transformação de nossas vidas. Cada comentário, por mais simples que pareça, é um eco do que Deus está fazendo em nossos corações. Estamos juntos, formando uma grande família de fé, intercedendo uns pelos outros, fortalecendo nossa caminhada com Cristo. Portanto, quando você escrever sua frase, lembre-se de que não está fazendo isso por impulso humano, mas por uma ação divina. Cada palavra que você compartilha é um reflexo do que o Espírito Santo está movendo em seu interior. O simples ato de comentar, de escrever sua oração, de compartilhar sua fé, é um testemunho poderoso para o mundo. Deus está chamando você a ser parte de algo maior, algo que vai além de você e que tem um impacto eterno. Ele quer que você saiba que sua história, sua vida, estão sendo escritas por Ele, e a cada passo que você dá, Ele está guiando seus caminhos. Agora, convido você a escrever sua frase de fé, um pequeno gesto de confiança em Deus, um grande ato de compromisso com sua vontade. Não está sozinho. Deus caminha com você, e com Ele, nada é impossível. Antes de continuar, quero convidá-lo a dar um pequeno, mas significativo passo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Pode ser nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, ou com alguém que você sabe que precisa de uma palavra do céu. Não tenha medo, não se envergonhe. Compartilhar isso não é apenas reenviar um vídeo. É um ato de caridade. É estender a mão para quem talvez hoje esteja caindo. É dizer a Deus: Senhor, quero ser instrumento da tua paz. Esse gesto simples pode ser a resposta que alguém tem esperado no silêncio. Talvez exista uma mãe que reza com lágrimas nos olhos, pedindo por um sinal. Talvez haja uma alma cansada que se sente sozinha. E você, com um simples clique, pode levar luz onde há escuridão, consolo onde há dor. Não é isso o que fez a nossa mãe, a Virgem Maria, quando visitou sua prima Isabel? Foi rápido, sem hesitar, para levar alegria e presença. Hoje, você pode fazer o mesmo, levar uma palavra de esperança a quem mais precisa. Não se trata de buscar atenção. Trata-se de viver a fé com obras concretas, porque cada vez que damos um passo por amor, o céu se alegra. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com fé. E se já o fez, deixe-nos um comentário dizendo: já compartilhei. Não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também dá testemunho de sua fé viva e ativa. Deus pode se valer de você para tocar uma alma. E o que hoje parece um ato digital, na verdade é um passo espiritual que pode mudar uma vida. E agora sim, continuemos. Porque, na história de Santo Antônio, um ponto crucial foi quando ele, enfrentando o abandono e a perda, teve que fazer uma escolha: seguir confiando em Deus, mesmo sem entender o porquê de sua dor. Em sua solidão, ele não soube imediatamente qual seria o propósito de seu sofrimento, mas o que ele fez foi continuar. Ele esperou, ele confiou, ele buscou a vontade de Deus no meio da confusão e do silêncio. Esse momento de espera, de aparentemente não ver nenhuma resposta, foi crucial para que ele pudesse ser moldado pela graça divina. E é sobre isso que quero refletir agora. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Em momentos de dor, sofrimento e traição, parece que o céu fica em silêncio. Nossas orações parecem não ser ouvidas, e a resposta de Deus demora a chegar. A história de Santo Antônio nos mostra que o silêncio de Deus não é a ausência dele, mas é muitas vezes um convite à confiança profunda, a um abandono maior nas suas mãos. Deus, em seu amor providente, está trabalhando em nós mesmo quando não vemos. A espera, o sofrimento, a luta
São meios pelos quais Deus nos purifica e nos prepara para algo maior. Hoje, convido você a pensar no sofrimento que carrega em seu coração. Talvez seja uma ferida antiga, talvez uma traição recente, talvez uma dúvida persistente sobre o futuro, ou até mesmo uma solidão que você não consegue mais suportar. O que quer que seja, há uma palavra que Deus quer lhe dar. Ele está com você, ainda que o céu pareça estar em silêncio. E a palavra de Deus, que nunca falha, nos dá a chave para entender o propósito divino por trás desses momentos difíceis. Quero trazer à sua reflexão uma parábola de Jesus, a da semente de mostarda, que se encontra em Mateus 13, 31, 32. Jesus, em seu ensinamento, diz: "O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem toma e semeia no seu campo. E embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm morar nos seus ramos." Essa parábola é profunda, porque nos fala de algo que começa pequeno, quase imperceptível, mas que se transforma em algo grandioso. Assim como a semente de mostarda, sua vida e sua história podem parecer pequenas e sem importância neste momento. Você pode estar passando por um momento de sofrimento tão grande que mal consegue ver uma saída. Mas o que Deus quer que você entenda é que no silêncio da dor, Ele está plantando algo novo em sua vida. Sua fé, ainda que pareça pequena como um grão de mostarda, pode se transformar em algo grandioso. O sofrimento não é o fim da história. Ele é apenas o começo de um processo de transformação. No fim, Deus está criando algo maior do que você pode imaginar. Mas a parábola também nos ensina algo mais. O grão de mostarda precisa ser plantado na terra para crescer. Ele precisa estar no solo certo, ser regado, cuidado. O sofrimento que você está enfrentando pode ser esse solo necessário para que sua fé cresça. E mesmo que o processo de crescimento pareça longo e doloroso, lembre-se de que há um propósito divino em tudo isso. Deus não está te deixando sozinho. Ele está transformando sua vida, sua história, para que você se torne algo muito maior do que poderia ser sem esse sofrimento. A dor que você sente agora é a preparação para a árvore que Deus está cultivando em você. É difícil ver essa transformação enquanto estamos no meio da dor. Às vezes, a única coisa que queremos é que a dor acabe, que a resposta chegue rapidamente, que as coisas melhorem logo. Mas Deus nos ensina que, na espera, Ele está trabalhando. Como diz Isaías 55, 8, 9. "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." O plano de Deus para você vai além daquilo que você pode ver agora. Ele sabe o que está fazendo, e a resposta que você está esperando pode vir de formas que você nunca imaginou. Eu sei que talvez você esteja cansado de esperar. Talvez acredite que Deus não está mais ouvindo suas orações, que o tempo está se passando e nada acontece. Mas o silêncio de Deus não é o fim da história. É apenas a parte do processo onde Ele está fazendo o trabalho mais profundo em sua vida. O silêncio de Deus é o terreno onde a sua fé será testada e, ao ser testada, crescerá em algo muito mais forte e belo. E é exatamente aí que, quando você menos espera, a árvore da sua fé florescerá, se tornará grandiosa e poderá abrigar outras almas que também buscam a luz. Agora, eu quero convidá-lo a fazer algo muito simples, mas espiritualmente significativo. Nos comentários, escreva a cidade e a hora em que está assistindo a este vídeo. Pode parecer algo pequeno, mas na nossa comunidade de fé, isso é como acender uma vela no mapa do mundo. Cada comentário é uma vela acesa.
cada local e cada hora é um testemunho de que, em todo lugar e em qualquer momento, há um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Cada comentário é como uma oração compartilhada, uma voz unida em uma grande vigília de fé. Quando você escreve sua localização e horário, você está dizendo: aqui também há um coração que ouve a palavra. Cada lugar que aparece é como um ponto de luz que ilumina a escuridão. E cada hora que é compartilhada é um lembrete de que, no tempo de Deus, todas as coisas acontecem. Você está participando de algo maior, algo que vai além de um vídeo. Está sendo parte de uma comunidade missionária digital, onde, através de cada palavra escrita, estamos semeando esperança, espalhando luz. Cada vez que você comenta, você está sendo instrumento de Deus, trazendo sua luz a quem talvez já tenha perdido a esperança de encontrá-la por si mesmo. Compartilhar não é apenas um gesto, é um ato de evangelização, de entrega e de missão. Cada comentário, cada participação é uma declaração silenciosa de fé. E quando nos unimos em oração e em ação, Deus transforma nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Escreva agora como um testemunho de sua fé. Não é apenas um comentário. É um sinal de que você também está na jornada, de que você também está crescendo como o grão de mostarda que se tornará uma grande árvore. À medida que continuamos refletindo sobre a história de Santo Antônio e o sofrimento transformador que ele viveu, é importante reconhecer um ponto fundamental. O que muitas vezes chamamos de silêncio de Deus pode, na verdade, ser uma obra de transformação profunda. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes sentimos que as respostas de Deus não chegam da forma que esperávamos ou no tempo que gostaríamos. Mas, ao olharmos para os eventos naturais e científicos que nos cercam, vemos que o silêncio pode ser apenas um processo invisível que prepara o terreno para algo grandioso. A ciência, longe de ser um obstáculo à fé, é uma grande aliada na compreensão das maravilhas de Deus. Por exemplo, o processo de transformação que ocorre nas sementes, na natureza, nas células vivas, é um reflexo direto da maneira como Deus age em nossas vidas. Pensem na semente que, quando plantada, não mostra sinais imediatos de crescimento. Ela está ali, enterrada, aparentemente sem vida, mas em um processo microscópico e silencioso, ela começa a se transformar. Dentro dela, a vida começa a se moldar. O corpo da planta começa a se formar. Esse é um processo natural que a ciência pode observar, mas que só pode ser totalmente compreendido dentro da visão de um Criador que orquestra todo esse plano de maneira sublime. Assim como a semente de mostarda cresce em algo imenso, o sofrimento e as dificuldades da vida não são um fim, mas o início de uma transformação invisível aos olhos humanos. Cientificamente, sabemos que tudo no universo está em constante transformação. As estrelas se formam, as células se dividem, os oceanos circulam a vida debaixo d'água. Da mesma forma, o sofrimento e as experiências de nossa vida, mesmo quando não compreendemos, estão sendo usados por Deus para criar algo novo dentro de nós. Esse processo é o mesmo que o protagonista da história de Santo Antônio viveu. Ele foi chamado a perseverar, a esperar no silêncio, a confiar no que não podia ver. Ele foi colocado em um solo de sofrimento, onde a única coisa que ele poderia fazer era se entregar à vontade de Deus, sem entender o propósito imediato. E da mesma forma, Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. A paciência e a fé que você manifesta ao perseverar em sua caminhada cristã, mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar, são sinais de que você está sendo moldado por algo muito maior do que você pode entender agora. A ciência nos ensina sobre as leis da física, as leis naturais que regem a vida. Mas a fé nos revela que por trás dessas leis existe um Deus que as criou, que é o responsável por cada detalhe da criação. Em momentos de dor,
Quando tudo parece sem sentido, a ciência pode nos dizer que é um processo natural do corpo ou do universo. Mas a fé nos dá a chave para entender que esses processos têm um propósito divino. O sofrimento não é em vão. Ele faz parte de um plano maior, onde Deus nos prepara para uma transformação interior, uma nova vida. Isso é o que nos traz para a vida cotidiana, onde por vezes nos sentimos sozinhos em nossa luta. O mundo nos oferece distrações, entretenimento, a constante busca por prazer, mas em sua profundidade você sabe que esses não são os verdadeiros caminhos para a paz e o significado. Assim como a semente precisa do solo escuro e aparentemente silencioso para crescer, você, no silêncio de sua vida cotidiana, está sendo transformado. Quando você opta por buscar o sentido nas coisas espirituais, por meditar na palavra de Deus, por nutrir sua alma com aquilo que eleva seu espírito, você está escolhendo a transformação. A ciência do coração humano também confirma que nossa capacidade de permanecer fiéis, de resistir à tentação de ceder às distrações do mundo, é um sinal de que algo divino está acontecendo dentro de nós. Estudos psicológicos e espirituais confirmam que a prática constante da oração, da meditação e da reflexão profunda é capaz de transformar a mente e o coração, criando uma resiliência interna que muitos consideram inexplicável. A fé é um catalisador para a mudança real e profunda, algo que a ciência ainda tenta entender em toda a sua complexidade. Você, que hoje escolhe permanecer em silêncio e buscar o sentido nas palavras de Deus, está fazendo uma escolha radical em um mundo que busca respostas rápidas e fáceis. Ao invés de seguir a correnteza do mundo, você está construindo sua própria resistência, como uma árvore que cresce lentamente, mas com raízes profundas e firmes. Isso é um milagre, e Deus sabe o quanto sua perseverança é preciosa. Sua escolha de alimentar sua alma com conteúdo que eleva, como este vídeo, é um ato que reverbera no universo, tocando corações distantes, sem que você sequer perceba. Em um mundo onde tudo se tornou tão relativizado, onde valores espirituais parecem ser esquecidos, sua simples decisão de alimentar seu espírito em vez de sucumbir à tentação de consumir o vazio é um testemunho poderoso. Você está, sem saber, fazendo parte de uma grande obra de Deus, um movimento silencioso e transformador que vai além de tudo que é visível. Como o protagonista de nossa história, você, ao resistir e continuar buscando, está contribuindo para a construção do reino de Deus na Terra. E é aqui que a ciência e a fé se encontram novamente. Sabemos, por exemplo, que a cada ato de bondade, de fé, de oração, nosso cérebro e nosso corpo experimentam uma mudança positiva. Isso é confirmado pela neurociência. O poder do pensamento positivo, a prática constante da oração e o ato de servir aos outros não só transforma nossos corações, mas também afeta fisicamente nossa saúde e bem-estar. A fé tem um impacto real e tangível em nossa vida diária, e cada pequeno gesto de fé, como o simples ato de dar um like a um vídeo como este, é um ato de resistência, de construir algo duradouro no espírito, mesmo quando o mundo tenta nos empurrar na direção contrária. Cada vez que você escolhe se alimentar espiritualmente, mesmo em meio ao caos, você está acendendo uma luz em seu próprio coração e ajudando a espalhar essa luz para os outros. Ao dar like, você não está apenas reagindo a um conteúdo, está reconhecendo o valor espiritual que ele oferece. Você está dizendo ao mundo, ainda existe um coração que sabe ouvir a voz de Deus. Não há nada mais poderoso do que isso. Sua presença aqui é um sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida, ainda está guiando sua jornada, e isso é, em si, um milagre. O sofrimento vivido pelo protagonista, sua luta silenciosa, suas quedas e, sobretudo, sua espera, não são apenas momentos passageiros em sua jornada.
são, na verdade, o processo pelo qual Deus o transforma e molda para algo maior. Quando nos vemos imersos em uma dor que não compreendemos ou em uma situação que parece não ter saída, é comum questionarmos a razão de tudo. Mas, na verdade, esse sofrimento não é um fim em si mesmo, mas uma preparação, uma purificação, uma maneira de nos tornarmos mais fortes e mais próximos de Deus. Lembro-me de um versículo que, de maneira simples, mas profunda, nos fala sobre o valor do sofrimento quando unido à nossa fé. Em Romanos 5:35, o apóstolo Paulo nos lembra: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o ciclo que o protagonista da nossa história experimentou e que muitos de nós ainda enfrentamos. A tribulação surge e com ela vem a oportunidade de perseverar. Mas como perseverar quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Como seguir em frente quando o próprio Deus parece distante e o silêncio se torna ensurdecedor? Jesus, em Mateus 17:20, nos oferece uma chave para entender essa jornada. Ele nos diz: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé, ainda que pequena, pode mover montanhas. E é justamente isso que vemos na história do protagonista. Sua fé, embora pequena e abalada, foi o que lhe deu a força para seguir em frente, mesmo quando tudo ao seu redor dizia para desistir. É em momentos de desespero, quando nossas forças parecem acabar, que Deus entra em cena. A palavra de Deus nos ensina que Ele nunca nos abandona. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O protagonista dessa história viveu esse versículo. Mesmo no momento mais escuro, ele foi sustentado pela mão de Deus, uma mão invisível que o conduziu quando ele não podia ver o caminho. A dor não é algo que devemos buscar, mas é algo que inevitavelmente faz parte da nossa caminhada. Contudo, ela nunca será em vão. Como diz 1 Pedro 1:6-7, nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento tem um propósito: purificar-nos, refinar nossa fé e preparar-nos para algo muito maior. Cada momento de angústia e cada lágrima derramada faz parte do processo divino que nos molda à imagem de Cristo. E é assim, de forma misteriosa, que Deus usa o sofrimento para nos fazer mais semelhantes a Ele. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que parece ser insuportável no presente é, na realidade, um meio pelo qual Deus nos prepara para algo eterno, algo que transcende nossa compreensão limitada. Esse processo de transformação, muitas vezes doloroso, é uma realidade que se estende até os dias de hoje. A ciência também nos ensina que os momentos de dor são, paradoxalmente, os que nos oferecem as maiores oportunidades de crescimento. A neurociência confirma que quando nos deparamos com desafios, nosso cérebro se reorganiza, forma novas conexões e nos torna mais resilientes. Assim, o sofrimento, longe de ser um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento. O mesmo ocorre em nossa vida espiritual. Deus usa os momentos de tribulação para fortalecer nossa fé e moldar-nos à semelhança de Cristo.
Isso nos leva a refletir sobre a natureza do propósito de Deus para a nossa vida. O protagonista de nossa história foi transformado através da dor, mas também pela esperança. Em Romanos 8,18, lemos: "Pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." Em meio à dor, existe uma glória esperando para ser revelada. O sofrimento não é o fim, é o meio pelo qual Deus nos prepara para a glória que Ele tem para nós. Em Efésios 3:16, 17, Paulo ora: "Que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações." Esse versículo nos lembra que, através da fé, Deus fortalece o nosso espírito e nos dá forças para suportar as dificuldades. O protagonista da história, através da sua luta silenciosa e de sua fé, permitiu que Cristo habitasse em seu coração. E foi essa habitação que lhe deu a força necessária para perseverar. O convite, então, para nós é o mesmo que o protagonista recebeu: confiar no processo divino, mesmo quando não entendemos o porquê das adversidades. Como em 2 Coríntios 5:7, somos chamados a viver por fé e não pelo que vemos. A confiança em Deus, mesmo quando o caminho parece turvo, é o que nos sustenta e nos dá a esperança. E ao final, como nos ensina Hebreus 12:11, toda disciplina no presente parece ser contrária, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que têm sido por ela exercitados. O sofrimento, mesmo que difícil de entender no momento, é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar e nos aproximar dele. Assim, podemos olhar para a nossa própria vida, para as lutas que enfrentamos, e compreender que Deus, em sua sabedoria infinita, está nos conduzindo através de cada uma delas para algo maior. A dor não é o fim da nossa história. Ela é apenas o meio através do qual Ele nos prepara para o propósito eterno que Ele tem para nós. Você, que chegou até aqui, não é alguém comum. Não é por acaso que está assistindo a este vídeo agora. Isso é providência divina, algo que transcende a coincidência. Deus, em seu amor imensurável, o trouxe até este momento. Ele sabia que você precisava ouvir essas palavras. Ele sabia que o seu Espírito Santo estava preparando o terreno de seu coração para receber este chamado. Você não está assistindo a um simples vídeo. Está vivenciando um encontro com o sagrado, um toque do divino que o lembra de quem você é e do propósito extraordinário que Ele tem para a sua vida. É importante que você saiba: você é profundamente amado por Deus. Ele o escolheu dentre muitos para ser um guerreiro espiritual neste mundo. Em meio às batalhas diárias, você foi chamado para ser luz, para ser sal, para ser testemunha viva da sua verdade e do seu amor. Não importa o que tenha vivido até aqui. O que importa é que, a partir deste momento, você é uma nova criatura, com um chamado poderoso sobre sua vida. Deus o preparou. Ele o escolheu. Você é sua herança, um filho amado, e sua graça é suficiente para guiá-lo e sustentá-lo em todas as adversidades. Você é guerreiro. Não se deixe enganar pelos desafios, pelas dificuldades ou pelas lutas que parecem insuperáveis. Em Efésios 6, 10, 11, somos lembrados: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Este versículo é um lembrete de que a batalha não é sua, mas de Deus. Você não está lutando sozinho. Ele está ao seu lado, fortalecendo você a cada passo, e a sua vitória já está garantida porque, em Cristo, você é mais que vencedor. E é por isso que, ao chegar até aqui, você merece se felicitar. Você é digno dessa vitória, digno de tomar posse da sua herança. Se você ficou até o final deste vídeo, não é apenas porque você tem tempo, mas porque Deus está movendo seu coração. Ele está dizendo: você é meu
e você não está sozinho nesta jornada. O fato de você ter permanecido até o final é um testemunho da sua fé, da sua perseverança. O Senhor o viu, Ele o conhece e Ele se alegra por você ter chegado até aqui. Agora, com a mesma ternura com que Deus nos chama a segui-lo, eu te convido a tomar um passo mais profundo. É hora de fazer uma escolha, de tomar uma decisão que irá alimentar sua alma e transformar sua vida. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Não é apenas um botão. Não se trata apenas de seguir um canal no YouTube. Ao se inscrever, você está dizendo: eu me entrego à missão. Eu aceito o chamado. Eu sou parte do exército de Deus. Você se alista numa jornada espiritual. Se une a esta comunidade de fé, que não só o ouvirá, mas caminhará ao seu lado sempre. Cada vídeo que você assiste não é apenas um momento de entretenimento, é uma semente sendo plantada em sua vida. E ao se inscrever, você está permitindo que essas sementes cresçam e floresçam em você, preparando-o para ser um verdadeiro testemunho da luz e da verdade de Cristo. E ao fazer isso, convido você também a comentar uma frase que representará sua decisão de seguir em frente, sua entrega. Algo como: eu sou um guerreiro de fé, ou eu não desisto, estou com ele até o fim. Ao comentar isso, você estará dizendo ao mundo e a você mesmo: eu estou aqui, firme, e nada me separará do amor de Deus. Esse simples ato é um estandarte de sua fé, uma marca de quem você é e da jornada que está trilhando. Lembre-se, você não precisa estar 100% atento o tempo todo. Pode estar ouvindo este vídeo enquanto trabalha, cozinha, caminha ou descansa. Mas acredite, mesmo que seu corpo esteja em outro lugar, sua alma está sendo transformada. O Espírito Santo não precisa de toda a sua atenção para agir. Ele trabalha nos bastidores do seu coração, sem que você perceba, mas ele sabe o que precisa ser semeado e quando precisa germinar. Esse canal não é apenas um lugar onde você assiste vídeos. Ele é uma pequena chama acesa no meio do mundo, um ponto de encontro com o divino. Ele está aqui para permanecer com você, para acompanhá-lo nas lutas e nas vitórias. Este é um espaço sagrado. Não é apenas um vídeo. É um compromisso que Deus tem com a sua vida. Você não está sozinho, e esse canal é uma prova disso. Cada vídeo que você assiste, cada palavra que toca seu coração, está moldando você. Deus tem algo específico para você aqui. Algo que talvez você não tenha encontrado em nenhum outro lugar. Porque Ele escolheu este momento para você. Ele escolheu esta palavra, esta semente que será plantada agora. Agora, ao terminar este vídeo, não pare aqui. Digo isso com todo o coração. Há outro vídeo esperando por você. Uma nova palavra, um novo fragmento de sua história está escondido em um vídeo mais. Cada mensagem aqui é uma revelação. Só você poderá perceber qual delas foi escrita para o seu coração neste momento da sua vida. Não se contente com um, busque mais. Porque este canal não é sobre quantidade, é sobre qualidade, sobre a profundidade do que Deus quer fazer em você. Eu agradeço a Deus por ter trazido você até aqui. Sua presença é uma bênção. Você que ficou até o final é uma joia preciosa para o Senhor. O céu inteiro se alegra quando um filho se encontra com a verdade, quando um coração busca com sinceridade. E você, querido irmão e irmã, não está mais sozinho na batalha. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes. Que a paz de Cristo seja com você agora e sempre.